Olá, diva linda do meu coração. Bem-vindas a mais um SOS Diva. Hoje nós vamos falar de corpo. Eu não sou só um corpo. O que eu sou então? Você é dessas? Então vem, assista até o final que você vai aprender de uma vez por todas o que significa isso. Você fala que você não é só um corpo, mas o que é então? E não sabe dizer? Vamos lá? Eu recebo diversos tipos de perguntas particulares, mas a maioria delas tem um fundo em comum que eu trouxe hoje. Deia, qual o limite? E aí tem várias manifestações desse limite. Qual o limite entre deixar e não deixar ele fazer o que ele quer, me tratar como ele quer? Qual o limite entre deixar ele sair com os amigos? Qual o limite de permitir aceitar que o fim de semana que ele não trabalha, não está na residência, em vez dele vir me ver, ele vai ver a mãe dele? Qual o limite no namoro, assim, da intimidade? O que eu faço? Qual o limite quando ele quer sexo logo de cara? Qual o limite da grosseria masculina, né? Como que eu me imponho sem ser bruta? São perguntas das mais repetitivas que acontecem, uma grande dificuldade. E o fundo dessa dificuldade é o mesmo. E eu vou falar isso para vocês nessa aula. Para responder essa dúvida de fundo, o limite entre ser firme sem ser bruta, nem ser idiota, né? É necessário que você saiba responder uma perguntinha muito simples, mas que talvez pela sua simplicidade, né, a maioria não consegue responder. A pergunta é: quem é você? Qual o seu valor? Não aqueles que você escuta nas revistas e nos canais e na imprensa e que você repete como papagaio sem ser teu, sem você aderir nisso. Qual é realmente o seu valor? Quem é você? Para te ajudar nisso, a gente vai começar observando o que está mais próximo da gente. Sempre é assim. Em vez de você começar a viajar na maionese, não. A gente precisa começar pelo que é observável, pelo que está à nossa disposição, tá? E o que é que está à nossa disposição é observável e imediato? O nosso corpo. É o corpo do outro. As matérias, né? O que é o corpo? Corpo é o meio humano de se manifestar. A partir do corpo, podemos, e quando eu falo corpo, eu falo inteiro, corpo e rosto, a partir dele podemos fazer coisas, se expressar, mostrar quem somos. Veja, mostrar quem somos. Porque você não é um corpo oco. Você tem um mundo interior de anseios, de vivências, de crenças, valores e conceitos sobre si e sobre as pessoas e sobre o mundo que te cerca. O corpo, portanto, é a porta da nossa alma. E por ela, a alma, entregamos ao mundo pelo corpo o que somos, tá? Isso é uma realidade que parece, e vocês vão repetir isso na mente de vocês muitas vezes, conforme vão me assistindo. Nossa, mas é óbvio, por que eu não vi isso antes? Isso é um dos feedbacks que eu mais ouço entre as minhas clientes, entre esses anos de atendimento e esses anos de mentorias. Se o homem te trata só como um corpo, sem conteúdo oco, e a partir dessa realidade óbvia que eu acabei de te dizer, que você pode confiar que você não é só um corpo oco, diga não. Como dizer não sem ser bruta, Deia? Então tem 3 pontos que você precisa saber para você conseguir. O primeiro, ter consciência que você não é só um corpo. Isso acabamos de falar. Segundo, saber que a cultura promove o culto somente ao corpo. É a moda. Tem que ter consciência disso, que é a moda atual e que moda vai e vem, vai e vem, vai e vem. Mas o ser humano é o que é desde sempre. Então, não misture as coisas. Terceiro ponto, conhecer a natureza masculina
e saber o que eles mais desejam. Se você ainda não sabe, você perdeu os vídeos passados, os programas passados, assista que eu não vou repetir. Lá eu falei o que o homem mais deseja na vida dele. Com essas 3 coisas bem conscientes, você não vai se alterar, nem temer em dizer: querido, sabe que meu corpo também deseja você. Quando aquele rapaz ficar cutucando, sabe? Querendo passar o farol vermelho. Eu gostaria tanto, meu corpo também deseja muito, mas eu não vou fazer isso comigo agora. E eu sei que depois de um sorvete bem gelado, você vai se acalmar e você vai me dar razão. E aí? Eu gosto de pistache, e você? E muda de assunto. Você vai conseguir contornar a situação de um modo leve. Por quê? Porque você tem consciência do que está acontecendo ali. Você sabe o que está acontecendo ali. Você sabe que você não é só um corpo e por isso você não tem medo. Você sabe qual é a natureza masculina e o que naturalmente eles tentam. E você sabe quem você é, que por não ser só um corpo, você conhecer a si mesmo, você sabe que ele não está procurando só o corpo, mesmo porque a moda é corpos pelados por todo lado. Isso é o que não falta hoje em dia. Então, se ele está com você, ele quer mais do que um corpo. Se você é uma pessoa normal, né, que não está saindo pelada por aí, né, e ele está contigo, ele não está procurando só um corpo. Vamos pensar, tá certo? No vídeo passado, eu já dei conhecimentos básicos e necessários sobre a natureza masculina. Vai assistir. E também dei conhecimento sobre a cultura atual. Vai assistir. E o feminismo soft. Se você perdeu essa, recomendo que assista. Isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Já hoje, eu quero despertar a sua consciência a respeito de você. De que você é muito mais do que um corpo estético. A matéria, presta atenção, a sua matéria, seu corpo, serve para reconhecer que você é única. Eu peço que você se olhe daqui para frente. Primeiro exercício de hoje. Se olhe daqui para frente. Não se comparando na tentativa de se igualar, mas se olhe buscando a sua singularidade. Um dos grandes problemas em relação ao corpo, a estética na mulher é esse. Ela já vai, espelho, buscar o que está igual àquelas que ela admira. E o que não tem nada a ver, e isso é altamente frustrante. Você deve orientar a sua cabecinha, antes de se olhar no espelho, de eu quero encontrar a minha singularidade. Então você não vai fazer juízos, você vai conhecer mesmo você. Busque tudo que é único, você gostando ou não, não é esse o primeiro passo. O primeiro passo é se conhecer, não se gosta ou não gosta, tá? Identificar as suas particularidades e daí o segundo passo vai ser valorizar as suas partes singulares e únicas. Como? Cuidando com carinho delas. Então, cuidar não é simplesmente ir lá e marcar o cirurgião plástico. É cultivar o que está de imediato nas suas mãos. É melhorar o que está de imediato possível nas suas mãos. Olha só, um relato interessante. Eu, na primeira imersão presencial que eu dei, que foi assim, foi um sucesso, foi maravilhosa. Eu vou abrir mais assim que possível. Lá eu encontrei já é uma diva desperta, não é mais uma lobinha. Mas eu encontrei ela me segue já há alguns anos e eu não a reconheci de imediato. Eu precisei procurar ela nos olhos dela para reconhecer. Encontrei, quando foquei nos olhos dela, encontrei ela rapidinho. Linda, tava linda. O que ela fez? Cirurgia plástica? Não. Não, ela ainda estava um pouco preocupada com algumas coisas, mas estava linda, já tinha se libertado, já estava se amando, já conhecia o corpo dela, já conhecia suas particularidades e já estava vivendo isso. Isso aparece.
E ela não fez nada, ela não fez nenhuma cirurgia nem nada, ela simplesmente conheceu e valorizou o que ela tem de bom. Ela encontrou a cartela de cores dela, ela encontrou os acessórios que ficam bons para elas, o penteado que fica bom para ela, o tipo de roupa que fica bom para ela. E a gente só consegue isso não quando você encontra a consultora mais cara, mais top do mercado. Não, porque isso, me desculpe, mas quem quer encontra gratuito no YouTube. O ponto não é esse, o ponto é que você parte de onde? Qual é o motivo de você estar buscando essas coisas? Qual é o motivo de você buscar cirurgia? Qual é o motivo de você buscar consultoria? Entendeu? Você precisa querer se amar, se conhecer e não se igualar a um modelo, a uma outra pessoa, a uma moda. Porque isso não vai dar certo, não vai cessar, não fecha a conta. Você vai continuar se sentindo insegura, se sentindo desvalorizada, mesmo com o corpo esculpido por uma cirurgia plástica, por exemplo. Então, esse é o primeiro passo para você acessar o seu conteúdo. É o que você tem de imediato. Nós temos isso de imediato e é a partir disso que a gente acessa conteúdos mais profundos da nossa pessoa, tá certo? E aí ocorre que a sua identificação, presta atenção nisso, não tá na matéria, não tá no seu corpo, principalmente o rosto. A gente olha e reconhece que nós somos únicos, mas não se conhece a partir da aparência. Não se conhece a individualidade de cada ser humano a partir de um corpo, de um rosto, de uma aparência. Eu não posso conhecer o mundo pessoal, a história de uma pessoa apenas olhando para ela, que ela é esteticamente diferente de mim. Eu reconheço alguma coisa, um tipo, eu reconheço a turma, eu reconheço alguns gostos, né? Só pela roupa, pelo modo de se expressar, eu reconheço um certo temperamento, mas para saber o que ela valoriza, eu preciso olhar os gestos dela, eu preciso ver as palavras, as expressões corporais e faciais e as atitudes que essa pessoa tem. E só pelo convívio isso é possível. E mesmo assim, só vai ser depois pela linguagem, comunicação, diálogo e convívio mais contínuo que eu vou conhecer mais. E nunca será o suficiente, é inabarcável. Cada ser humano é um mundo, é um universo, é um microcosmo. E isso é belo, porque a beleza está em justamente a gente não conseguir limitar ela. Ela leva a gente para uma outra dimensão em que a gente não entende o que é aquilo e fica esse mistério. E cada ser humano tem essa beleza. E você também, tá bom? Você não consegue conhecer alguém apenas pela matéria dela, pela aparência, quer ver? Você confia em alguém por saber que ela tem um aparelho digestivo e respiratório igual você? Acho que isso não é suficiente para confiar em alguém, né? Para dar um oi, né? Que ele não vai te morder, né? Que é da sua espécie, talvez sim, mas para se abrir para o amor, jamais. Também você não vai confiar numa pessoa só porque ela é magra ou porque ela é gorda ou alta ou baixa, né? Então, aí vai uma característica do corpo material que está sendo usada para confundir a nossa cabeça. Anota essa: o corpo pode ser moldado como quisermos. Toda a matéria do mundo pode ser moldada a ponto de parecer uma outra coisa. O resultado pode ser tudo que se diferencia de um ser humano natural. E muitos morrem. Já viram a imagem do Diabão Prado? Se vocês não viram, eu vou colocar aí para vocês. Não sei se eu vou colocar, porque dá medo. Desculpa, mas dá. Mas tem lá, ele tem um Instagram. Ele arrancou o nariz, ele quer parecer o Diabão. Eu tô trazendo esse exemplo para mostrar a nossa capacidade material de se moldar a ponto de não parecer mais um ser humano. Na aparência, realmente a gente pode estar nas mãos da estética, como a argila nas mãos de um oleiro. Eu sou o que eu quiser. Bem, materialmente sim. Materialmente. Mas você não é só um corpo.
E o problema vem agora. Você não tem só esse material em seu ser, você tem também uma matéria-prima, que inclusive é graças a ela que pode se moldar, porque você não pode moldar alguma coisa do nada, você tem que ter uma matéria-prima, né? Se você muda o seu corpo, ele vai ser moldado como oleiro na argila, mas a sua matéria-prima permanece igual. Não adianta se iludir de que mudando a sua estética, você sanará suas crises e infelicidades, você resolverá suas inseguranças, você se sentirá livre. Isso não vai acontecer. Você vai ficar mais frustrada e revoltada, como aquelas pessoas que ficam muito ricas e ficam indignadas que ainda não são felizes, sabe? Vou explicar. Essa matéria-prima humana, ela subsiste como um substrato, o substrato dos contrários em potência. Falei grego agora, né? Calma. Eu tenho os ingredientes e para fazer um bolo. Vamos supor, eu quero fazer um bolo. Eu tenho ingredientes para fazer o bolo. Agora, se eu pego os mesmos ingredientes para fazer um bolo, para fazer uma cadeira, bem, eu posso até fazer uma cadeira de pasta americana, né? Aqueles bonequinhos e tal, mas não vai servir para sentar. No máximo para enfeitar ou para aquilo que foi feito mesmo, a pasta americana. Comer, né? Vamos comer. Pasta americana de verdade, sem ser aquela artificial, é muito gostosa, né? Mas é uma bomba calórica. Então, o que eu quero dizer com isso? Que mesmo a gente podendo moldar, como o oleiro molda a argila, tem um limite também. É um limite que pode correr risco de vida, é um limite que pode causar sua morte. Tem um limite que nós podemos moldar também, dentro de uma normalidade, sem perder a felicidade e sentido de vida. O limite é quando perde-se a finalidade da sua matéria-prima, que comunica o que ela foi, para que ela serve. Então, o limite é sempre esse. O que a natureza está comunicando daquele ser. Então, você tem toda uma gama de espaço de moldagem dentro desse limite. Isso é muito livre, é muito grande esse espaço. E essa matéria-prima em nós, onde está? Você sabe me responder? Você tem acesso a essa matéria-prima? Você consegue imaginar o que ela é? Você tem uma imagem sobre isso? Sobre esse substrato que está em você que não é possível mudar? Dá para pegar? Dá para ver? Portanto, essa matéria-prima é imaterial, é indeterminada, é incorpórea, é inseparável de você e é imperceptível. Por isso, é muito fácil a gente se enganar a respeito dela, porque a gente só acredita no que vê. Então, se eu tô vendo, se eu sou uma menina e tô vendo em mim sendo moldada um menino, eu acredito que eu sou um menino, tá certo? Se eu sou a Andreia e eu quero parecer a Rita e eu vou me moldando, e não só no meu corpo, mas na minha mente, na minha imaginação, que eu sou como ela, tudo que é imaterial a gente consegue se auto-enganar se a gente vai moldando a nossa matéria parecido com aquilo, entende? Se você se apega à sua matéria, o auto-engano aumenta, sendo mais clara, aumenta muito. Porque a nossa imaginação, ela é híbrida, ela é imaterial, ela vai, a gente pode voar, a gente pode fazer o que quiser, a gente pode ir para tempos, não é mesmo? Vamos chamar essa matéria-prima de agora em diante de núcleo. Se você está aqui, você deve saber que eu tenho o meu portal, que tem o Desperte Diva, que tem cadernos de ativações. Sim, imitei o Ítalo, porque eu não sou boa de marketing e tudo que ele faz ali é bom, então imitei mesmo. O DD, é o caderno de ativação para mulheres, e lá também tem a formação da alma feminina para quem quer formar-se mesmo, se tornar mulher mesmo e se aprofundar, tá? E lá eu explico tudo isso de um modo mais profundo e mais processual, mais lento. Então, cada ser humano tem um seu núcleo,
que tem coisas em comum a todos os seres humanos, que se divide em distinções manifestadas no ser vivo homem, ser vivo mulher, e contém também uma individualidade que é singular, única e irrepetível, que te identifica. O que te identifica de fato está no seu núcleo e é manifestado por meio do seu corpo. Não há outro modo de aparecer. Então, lobinhas, preste atenção agora. Presta atenção. Isso vai sanar muitas dúvidas. No núcleo contém a essência feminina e masculina em todo ser humano. Para você entender, eu ilustro através do que está fácil aí no seu imaginário, por causa das modas, que é o tal do Yin e Yang, né? Que é bem profundo esse trabalho, mas que o básico que para ilustrar vocês entendem aqui, que são as polaridades que todos possuem em medida própria, que aparece nesse ser individual, singular e irrepetível que eu falei agora. Mas acontece que você se manifesta ou em um ou em outro. Você nasce um homem ou uma mulher na existência. Não importa a medida dos seus polos masculino e feminino que você tem no seu núcleo. Mas o corpo, se você nasceu mulher, claramente você tem, no mínimo, igual essa polaridade, um grau a mais do ser mulher. Veja como é possível compreender um motivo de tendências homossexuais, né? Conhecendo a nossa própria natureza, a nossa estrutura, já dá para entender muitas coisas sobre escolhas, opções, inclinações e tendências sexuais, né? Que não é o tema de hoje, mas só para clarear um pouquinho. O meu objetivo de trazer esse conhecimento para você, amada, é te lembrar que você não é um mero material corpóreo, sem conteúdo e que não pode querer mudar o exterior de vocês sem se lembrar que há um conteúdo interior que deve ser ordenado tanto quanto. E esse conteúdo é imaterial. Amadas, eu preciso que vocês se aceitem. E existe esse jargão hoje, aceite como você é, carpe diem, e não é nesse sentido que eu tô falando. Eu tô falando que o ponto de partida para você encontrar a sua personalidade, a sua identidade, o seu lugar no mundo, descobrir quem você é se amando, se aceitando, não para acomodar aí e viver uma vida de prazeres e dane-se, e destrói a saúde, e é egoísta, e dane-se o outro, e eu primeiro, não para isso. Entenda que todos os jargões voltados para as mulheres têm uma verdade, porque não pode partir de uma coisa, uma discrepância, senão ninguém vai aderir. E só existe a verdade, só que ela pode ser pervertida, mas sempre parte de uma verdade. E saber usar a inteligência para reconhecer a verdade da sujeira que polui essa verdade vai te libertar, tá bom? Aceitar-se com as suas dores, com seus pontos fracos, com as suas tendências agradáveis e desagradáveis, com as suas tendências que a sociedade gosta e que não gosta, é necessário. Aceitar-se, assumir quem se é. Mas não pode parar aí. Nós somos seres relacionais e a gente sempre tem que olhar para nós, reconhecer, aceitar e olhar para o outro e tentar se adequar. Porque nós dependemos do outro para ser feliz. Nós queremos amar e ser amada, né? E isso em si mesma não dá. Então não dá para só pensar em você. Não se trate como mero barro. Não deposite seu valor na sua aparência e trejeitos característicos. É você, ame. E esse amar que eu tô falando não é ficar rindo dos seus defeitos, como muitas fazem. Ai, eu sou desastrada mesmo. Ai, eu sou assim mesmo. E ri. Esse ri é horrível. Você tá fugindo de educar esse seu modo para se adequar e ser mais benquista. E depois reclama que tá sozinha.
Porque você não quer se adequar a ninguém, então ninguém vai chegar perto de você e querer se relacionar a sério. Vai usar e descartar, porque você não está levando a sério a si mesma. É você e você é linda. A sua matéria-prima é linda, é magnífica. E o seu trabalho é manifestar bem essa matéria-prima, esse núcleo. Eu garanto que vai te dar muito mais alegria se você se pôr neste trabalho. Abandonar esses dizeres, esses jargões de não me adapto a ninguém, me fecha todo mundo, se quiser ele que mude, ele que corra atrás e não sei o quê. Não, você está querendo ficar com alguém. Por que só o outro tem que trabalhar? Não é assim que funciona. É recíproco. Se você se pôr nesse trabalho de se identificar, se aceitar, se conhecendo, vendo como uma singularidade, uma coisa única que você tem para o mundo, e não vendo já com o olho assim, porque não é igual a fulana, ciclana, a moda, eu te garanto que você vai amar esse processo. Esse trabalho vai ser satisfatório, não vai ser um peso, um fardo, não vai te esgotar, tá bom? Pare de se tratar só como barro. Você é um barro, nós somos o barro, mas não somos só isso, tá bom? Tem muito mais aí. E o que somos mais? Eu vou responder aplicando um exercício. Eu tenho essa caneca aqui. O que é isso? Repara que para a gente identificar alguma coisa é bem interessante. A gente fala que a gente quer ver e a gente pega, a gente cheira, né? A gente manipula. Quando a gente usa o termo ver, os olhos, para todos os sentidos. Ah, deixa eu ver isso daqui. Ah, deixa eu ver isso daqui. Ah, deixa eu... Né? O que a gente faz com as crianças, né? Ver, não pode mexer. Porque a gente quer integrar, usar os 5 sentidos para conhecer aquilo bem. E a gente usa sempre com os olhos. Prestem, vão casando isso com os olhos. Então, o que é isso? Eu toco, eu cheiro, né? Ouço, para identificar e dar um nome para poder pensar sobre esse objeto. Pronto, é isso que a matéria serve. Eu identifiquei e pude dar um nome para minha cabeça se posicionar diante disso e começar a conhecer, né? Dado o nome, eu fico satisfeita? Não. No caso da caneca, eu posso até ficar, né? Mas, no caso de uma pessoa, jamais. Vai sempre fazendo referência, que eu estou dando com exemplos simples, com pessoas. Mesmo a caneca, eu não fico satisfeita, a gente fica um pouco inquieta, né? Se eu não encontro a utilidade dela, o que eu faço? Jogo fora, eu dou para alguém que vai saber usá-la. Que gosta de café, se vamos supor que eu não gosto de café, não bebo líquidos quentes, não preciso disso. Então eu dou um nome para saber para que serve, qual a finalidade. Para quê? Para eu fazer o uso adequado disso daqui. Ou doar para alguém. Qual é o uso adequado? Aquele que vai me dar satisfação, que vai me ajudar a melhorar meu ânimo, que vai melhorar minha fome, meu dia, muitas coisas, dependendo de qual objeto. Então, quando perguntarem, amada, quem é você? Tenha isso em mente com clareza. Eu, no caso, sou Andréia Lich. Eu sei quem eu sou. Eu me aproprio disso, do meu nome, ao dizê-lo. Tá bom? Aqui você já mostra uma firmeza que o geral feminino não tem. Já ganha muitos pontos em relação às outras mulheres. Só de responder quem você é, sem precisar falar a sua profissão, tudo que você faz, onde você mora, quantos filhos, se é divorciada, se tem diplomas, quanto você ganha, se tem carro. Isso é tudo muito chato, ainda mais na boca de uma mulher. É lindo, uma mulher que eu sou Andréia Lich. Um homem já vive num mundo muito chato, objetivo, duro, e que as mulheres têm compartilhado hoje. Ao modo masculino, elas podiam muito bem viver esse mundo duro de um modo feminino, ia ficar bem melhor, mas isso é tema para um outro programa. E aí ele sai para conhecer uma moça, para ver algo diferente, mas ele vê tudo igual que ele vê no escritório. Ah, que entediante. É desestimulante, é broxante para o homem.
Quando eu respondo, sou Andréa Lich, eu sei qual é o meu verbo. Você precisa encontrar o seu, amada, o verbo do seu corpo, da sua pessoa, a sua ação própria. Tá entendendo? E eu ajudo isso lá na formação no meu portal. Bom, além disso, esse corpo, no caso que eu estou dando exemplo da caneca, provoca sensações, provoca desejos, provoca sentimentos em mim, né? Esse copo não é só uma descrição material. Aliás, a gente nem fala da descrição material. A gente já procura o que desperta na gente. Veja como, intuitivamente, a gente não está nem aí para a matéria. Ela serve para identificar, para olhar e ter algum foco de interesse para você ter sensações, desejos, lembranças, sentimentos, né? Então, assim, veja que a gente não fala assim, olha, isso aqui é de metal e plástico, a gente não fala disso. Isso aqui é uma caneca que eu amo, que toda manhã eu não esqueço dela, eu tomo um mega cafezão aqui, com meu super coffee, né? Eu não falo isso aqui é de metal, não, né? A gente não faz isso. Veja como a gente já opera imaterialmente, né? Nas nossas descrições. Então, esse copo não é só metal e plástico, ele me desperta desejos de sede, de café quentinho, me traz lembranças de um café da manhã delícia que eu ainda não tomei. Bom, eu lembro de quem me deu esse copo ou como eu comprei. E por que eu comprei esse copo? Sempre quando eu olho para ele eu falo, meu, por que eu comprei esse copo com essa droga dessa... Esqueci o nome disso. Que gruda, sabe? Porque toda vez eu puxo com tudo e voa um monte na minha cara. Ai, isso sempre me incomoda nessa caneca. Enfim, traz imaginações, me dá novas sensações e isso não tem fim. Isso é o mesmo se você começar a ir pensando, imaginando e trazendo memórias diante de um rapaz que você está conhecendo. Você não vai prestar atenção no que o rapaz está dizendo e fazendo e vai ficar viajando na maionese. Vocês estão entendendo por que eu tô dando o que eu tô querendo, aonde eu quero levar vocês? E aí, isso tem que parar. De repente, eu decido parar de evocar essas sensações. Ah, por que eu comprei esse negócio com esse troço aqui? Que saco, não dá pra tirar. Tomei uma decisão. Ah, se me incomoda, olha, eu nunca tinha pensado nisso. Você percebe? A gente reclama, né? Reclama. E eu nunca pensei, olha, eu posso comprar outra ou tentar arrancar esse troço que me incomoda. Que eu achei que ia me facilitar, mas só que não. Então, eu decido parar de evocar essas imaginações e sensações e emoções a fim de definir uma intenção, definir o que eu vou fazer com esse copo e não ficar viajando na maionese sobre um mero copo que não vai mudar em nada a minha vida. Eu tenho mais o que fazer. Assim que faz para parar e cortar a sua viagem na maionese. Tenho mais o que fazer. Você tem que dizer isso para si mesmo, para o seu imaginário, para suas memórias, para suas emoções. Tenho que trabalhar, tenho que cuidar da minha filha, tenho que lavar a louça, tenho que ligar para a amiga que operou, tenho que estudar, eu tenho um monte de coisa para gravar, eu tenho um monte de fichamento para fazer, enfim, eu tenho mais o que fazer. Então, esse copo, pela memória e imaginação, a partir das sensações e emoções despertadas, pode me despertar fome. Eu posso olhar para ele e lembrar que eu estou com fome, de fato, né? Ou pode me causar um desejo ou repulsa por alguma coisa. A fome ou a sede é uma necessidade do meu estômago. E os desejos infinitos que se manifestam diante dessa caneca não vêm do meu estômago. Vem da onde, então? Vem do meu conteúdo. Vem de quem eu sou. Vem do meu conteúdo, já fala de mim. Fala de algo imaterial. Mas, lembra que eu bloqueei os meus desejos? Chega, tenho mais o que fazer? Pois bem, aqui entrou a minha liberdade sobre mim mesma. Eu coloquei a minha razão, que é a minha dignidade humana, para decidir. E eu não permiti que os meus desejos e emoções decidissem mais por mim, pelo meu tempo que eu invisto. Vocês precisam agir assim. Chega, não vou perder tempo com isso. Eu vou ouvir o que esse rapaz está falando. Eu vou observar
as atitudes e expressões dele. E vou dar um basta nas minhas imaginações, nos meus medos, nos meus traumas. E parar de projetar nele. Há muito conteúdo em nós do que só necessidades e desejos. Necessidades do corpo, do estômago e desejos da nossa alma, que vem das lembranças e imaginação. Você ainda não é nada dessas coisas. Isso já fala da sua fisiologia. Isso já fala da sua alma, mas é uma parte muito baixa ainda. Você ainda não encontrou o seu verbo. Você ainda vive nessa dimensão de ser jogada para lá e para cá. A deriva, ainda mais a mulher que tem os problemas hormonais, o ciclo mensal, fica muito mais à deriva, totalmente inconstante. E aí, tão inconstante a ponto das teorias das ciências sociais se apropriarem e poderem falar que nós somos insatisfeitas. Isso é péssimo para nós. Quem vive assim ainda é muito imatura e precisa ir além. A vontade que decide. E a vontade sua sempre vai decidir ou pela sua razão ou pelos seus desejos. De prazer, de repulsa, que vem da memória, da imaginação e das sensações que as coisas sensíveis te provocam. De todo modo, sempre passa pela razão, porque você é um ser humano. Mas pode ser decisões irrefletidas, ou seja, eu vou tomar mais um gole de café, mas eu tô com azia, dane-se, depois eu penso nisso. Não quis pensar, mas eu pensei, percebe? Ou, vou tomar mais um gole, mas eu tô com azia. Não, vamos negociar aqui. Daqui 5 minutos eu vou te dar uma refeição maravilhosa, que você vai gostar muito mais do que mais esse gole de café. É assim que vocês têm que lidar com os homens, com seus pretendentes, com seus namorados, com seus noivos, com seus maridos. Só que você só vai conseguir fazer isso com o outro quando você começar a fazer isso consigo mesma, nas suas questões, nas suas coisas, e começar a se conhecer. Não com medo de você, porque você já foge de você, porque você já se acha inadequada, porque você se compara com os outros e com recortes dos outros, com pessoas que você mal conhece. Não é assim que funciona, assim você vai continuar escrava de si mesma. Se você não sabe o seu valor, se você não sabe que você é mais que um corpo, você vai temer perder o rapaz e vai ficar lá e fazer o que ele quer. Nesse exemplo que eu te dei agora, temer perdê-lo são os desejos, são seus desejos, são suas emoções, as sensações que eu acabei de falar, da sua memória e imaginação. Então esse temer ainda não é você. Mas o que você quer? Esse medo comunica o quê? Que você quer estar com ele, que você não quer perdê-lo, mas que você quer preservar-se até que vocês se conheçam melhor, porque você sabe que depois você vai se arrepender. Corre o risco dele te interpretar mal, dele não compreender suas intenções, porque ainda é muito recente, vocês não se conhecem o suficiente, você quer preservar o seu coração para não perder o seu amor próprio, que mantenha a sua estima e confiança no seu dia a dia. Isso que você quer. Mas se você não conhece que seu valor é de conteúdo, você vai sucumbir, depois vai se arrepender. Ele vai sumir e você vai se perguntar: o que eu fiz de errado? O que está errado em mim? Por que não consigo conquistar nenhum homem? Todos fazem igual. Deve ser aquela celulite. Eu vou marcar a minha dermato. Não vai mudar nada, vai repetir os ciclos e aqueles ciclos daquele homem sempre igual, você sempre atrai aquele tipo de homem, sempre acontece a mesma coisa. Agora, quando você tem a atitude de fazer o que você quer e não fazer, agir a partir dos medos, das que vêm da sua imaginação, que não é real, isso é uma resposta pessoal. A sua personalidade se mostra neste momento e você fica belíssima nesse momento. Você causa o que a beleza causa, que é próprio da mulher que carrega a beleza causar aos homens. Espanto e admiração. Mulheres fogem. Eu fico passada que quando
tem mulheres que me mandam direct que fazem algo, se posiciona e o homem fica espantado e admirado, elas acham isso ruim, elas já agem pelo medo. Ai, eu agi diferente do que ele esperava, agora eu vou perder ele. Ai, como é que eu faço para recuperar? E aí ela caga tudo, se fazendo correndo atrás, que nem uma besta. Ai, desculpa, ai, eu não queria te magoar, ai, amorzinho, eu quis dizer, mas tudo bem, e cagou tudo. Então você consegue mover o rapaz, mas você caga tudo depois, porque você acha que essa reação dele de espanto e admiração é ruim, mas não, isso é um sinal que você moveu ele numa outra direção. E se você dá espaço depois desse espanto e admiração, sinal verde maravilhoso, silêncio. Quem conhece terapia DD? Receba, acolha, fique bela e calhe a boca. Esse calha a boca é sabedoria. Esse calha a boca é dar espaço para o outro agir por você, para você. Aqueles movimentos, aquelas declarações, aquelas atitudes pequenas que o homem faz de carinho, de cuidado, só é possível numa mulher que cala a boca depois do espanto e admiração. É um mistério feminino. Então, isso é um excelente sinal quando isso acontece, tá bom? A gente ama pessoas de personalidade. Você busca assistir seriados, séries e filmes por causa das pessoas que te marcaram ali, dos personagens, né? Aí tem os seus heróis e tem todos esses personagens. Então você também pode ser essa pessoa, porque você quer ser essa pessoa, mas você não quer ser aquela pessoa, você quer encontrar a sua personalidade e é assim que se faz, tá? Então voltando ao café, eu olho e identifico, dou um nome. Eu sinto desejos que eu não escolho sentir, ele me desperta, é passivo, né? Azia, por exemplo. Eu sou super agitada, sabe? Por exemplo, eu sou agitada e quero fazer várias coisas ao mesmo tempo e meu corpo gosta de pôr pra dentro sempre alguma coisa, algo sensível, sabe? Chiclete, café, sei lá. É coisa do meu caráter puro, né? Mas que não pode me definir, eu tenho que domá-lo, eu tenho que tomar conta disso. Não, isso vai me fazer mal. Então, isso é uma educação necessária para as mulheres. E logo que a mulher fica mocinha, ela já deve se pôr nesse trabalho. Esse trabalho da mulher de dominar as suas emoções, seus desejos, suas paixões é semelhante, é análogo à iniciação do homem a ficar forte mesmo fisicamente para proteger os mais fracos. Quanto mais ele ficar forte, mais autodomínio ele tem que adquirir da sua agressividade. E uma coisa ajuda na outra. A gente vê que os baixinhos são os mais irritados, né? Homens mais baixinhos, já reparou? É igual cachorro pequenininho. O cachorro pequenininho é um terror, né? Quer compensar. E os grandes ficam lá, assim. Então, é mais ou menos essa ilustração que é fácil, de fácil acesso, para vocês entenderem. Que são modos distintos de buscar a fortaleza. A fortaleza da mulher é de ordem interior e a do homem é de ordem exterior. E quanto mais ele fica forte, mais ele ganha autodomínio da própria agressividade. Isso é muito interessante. Então, eu negocio. Ai, queria mais um golinho. Mas vai piorar a minha azia. Ai, não quero pensar nisso e bebo. Ou sossega aí, corpinho. Você não precisa de mais um gole. Já já eu vou te dar uma bela refeição. De 3 a 5 minutos vai passar. Eu nem vou lembrar que eu estava a fim de tomar mais um gole, porque é uma sensação, é um desejo superficial. E tudo que é superficial é transferido por outra coisa rapidamente. Se você é aquele tipo de mulher esquizofrênica que um dia quer o rapaz, outro dia não quer, outro dia quer, outro dia não quer, você tá lidando com, igual eu tô lidando com o meu café, nesse exemplo, se eu tomasse. Ai, lobinha, o que vale a pena para você? Vale a pena se render a esses seus desejos do corpo, que logo vai mudar para outro desejo e deixar você triste, amargurada por ter feito o que não queria fazer? Ai, como é que eu pude fazer isso? Eu não queria fazer isso, mas eu fiz, eu não aguentei. Isso é uma fala muito comum nos meus atendimentos.
Veja, você já fala o que você quer. É só fazer, é só pôr em prática. E se você põe a sua inteligência para atuar sobre o seu corpo, você vai sentir o seu valor, porque o seu valor está em você, no seu esforço próprio consigo mesma, com o seu conteúdo em relação aos seus desejos. Isso que vai te dar confiança, não é o outro te valorizar, te admirar, te bajular, te mandar flor, não é nada disso. Nada disso vai adiantar, você só vai querer mais e mais. Agora eu não quero flor, agora eu quero o buquê inteiro, agora eu quero a floricultura inteira. Não, agora eu não quero mais flor, agora e não para nunca. Outra coisa, como eu disse, esse copo me lembra várias coisas, desperta em mim várias coisas que pode ser atraentes ou repelentes e pode me lembrar pela reflexão que eu tomei muito café hoje e que eu quero e dane-se, como eu disse, ou não vou tomar agora. E a mulher que fica, mas eu tenho tanta vontade de tomar café agora, só hoje. Mas eu quero tanto estar perto dele, só hoje eu pago o Uber dele para vir lá de Pindamonhangaba até, sei lá onde, até Campinas, Jundiaí. Mas só hoje, mas tadinho, não sei o que, não sei o que. Amada, isso não é feminilidade, tá? Isso é excesso de feminilidade. E excesso de feminilidade é muito chato. É comparado ao excesso de masculinidade, que é violência e agressividade. Então, tanto mais excesso de feminilidade é discrepante quanto um homem tirânico e arbitrário, que usa sua força para manipular os mais fracos, para violentar os mais fracos. A maioria das mulheres não chegam nessa inteligência para atuar. Logo atende o corpo, é precipitado e o resultado, depois de consumado, é arrependimento e sensação de fraqueza e de desvalor. Por exemplo, furei a dieta de novo. Daí vem as crenças limitantes. Já perdi a semana, então começo na próxima semana. E vai mais aí 5 dias, 6 dias da sua vida à deriva. E assim você leva a vida anos e anos e anos. Porque você não coloca a sua inteligência em prática. Amadas, eu acabei de dar uma aula para vocês de antropologia humana ao modo feminino. Mas você realmente vai aprender se pôr em prática na sua semana esses exercícios do vídeo de hoje. Ao tomar café, ir para o trabalho, para a academia, conversar com alguém, na sua oração, na hora de mandar aquele WhatsApp para um rapaz abusado, faça esse exercício em discernir, identifique que partes do seu eu está solicitando aquela atitude, são seus desejos, são as necessidades do corpo, né? Os desejos que vêm da memória, imaginação, e as emoções despertadas, a sensação de rejeição, seus traumas, ou está vindo da sua inteligência, que ela que preserva a sua dignidade e que ela que te mostra o seu valor, ela que te confere alegria, autoestima e amor próprio, tá bom? As ideologias líquidas, para contextualizar o que falamos no início, em relação às mudanças, a moldar a matéria e o nosso núcleo permanecer o mesmo, o que acontece com as ideologias líquidas? Elas apostam que a liberdade humana consiste em meramente moldar o corpo e escolher o que o desejo do dia estiver afim, né? Por isso que é líquido. Só que olha que interessante, elas só conseguem pensar e desejar essas coisas porque elas são mais do que corpos. Porque o corpo não pensa. Elas desejam isso. É irônico, né? Se fosse só corpo mesmo, elas estariam satisfeitas como a Kiarinha aqui, a minha cachorra. Tanto faz a minha aparência. Eu tô feliz e satisfeita. Não é assim que a gente vê, né? E é outra coisa interessante, de que parte, né, que o radicalismo dessas ideologias de gênero vem o ódio, senão da sua alma imaterial que faz o espírito dela agir, né? O corpo não toma mera forma estética, o estado da sua alma que dá forma ao seu corpo. Então eu vou ilustrar isso. Me explica por que
Mulheres esteticamente perfeitas não são tão felizes quanto outras que não estão nos padrões estéticos. Ou me explica por que uma bela moça não consegue conquistar nenhum homem e outras, totalmente fora do padrão, são tão atraentes e belas. Porque é o estado da sua alma que conquista. Ela é manifestada no seu corpo. A alma que dá forma ao corpo. Ok, amadas, esse foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo eu vou te falar o que fazer, como agir diante do feminismo concreto no seu dia a dia, na rodinha do trabalho, entre conversas de colegas, na roda do happy hour, em família, entre cunhadas. Põe em prática os exercícios dessa semana e me conte nos comentários como foi, e eu te espero na próxima semana com esse tema de atitudes práticas no seu dia a dia diante dos discursos dessas ideologias, desse feminismo radical que está acontecendo hoje. Um beijo apaixonante.